Fala, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos prosseguir com a análise da prova oral da minha ex-aluna Gabriela Souto no concurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para o cargo de promotor de justiça. Essa é a segunda parte da análise da prova inteira dela, a prova oral de direito constitucional. O link, se você quiser assistir, está aqui na descrição desse vídeo, é só ir lá. E a nossa análise de hoje vai abordar as matérias de direito consumidor e direito coletivo, ok? Eu vou fazer a análise, é uma espécie de react que eu estou fazendo da prova oral da Gabriela, que foi a terceira maior nota no concurso. Então, eu entendo que da prova dela, com as observações que eu estou trazendo, vocês vão conseguir ter uma noção perfeitamente próxima da realidade, né, o mais próxima da realidade possível, dentro desse cenário de provas orais que seguramente todo concurseiro quer chegar nessa etapa do concurso. A despeito de ser a etapa, na minha compreensão, mais fácil, talvez seja a etapa com um envolvimento maior aí de um componente psicológico na preparação de todos nós. Beleza, eu sou o Marco Dominoni, eu sou defensor público e eu te ajudo a passar nos concursos das carreiras jurídicas, nos concursos jurídicos, ainda que você tenha pouco tempo para dedicar aos teus estudos. Sem mais, vamos à análise da prova da Gabriela Souto. Como se dá a responsabilização do profissional liberal nas relações de consumo? Excelência, a responsabilização prevista para os profissionais liberais é uma regra excepcional prevista no Código de Defesa do Consumidor, que se afasta da regra geral. Então, essa é uma responsabilidade, em regra, subjetiva, que significa que ela dispensa dolo e que ela exige dolo e culpa, diferentemente da responsabilidade objetiva dos fornecedores, que, como regra, é objetiva. Então, essa é uma exceção. No caso dos serviços prestados por profissionais liberais, há essa expressa exceção. E tem alguma exceção à exceção? Deu para entender? Sim, a excelência. doutrina e a jurisprudência tratam em alguma situação de forma diferente? Excelência, me recordo que, com relação à prestação de serviços médicos, há uma relação entre a responsabilidade do médico e a responsabilidade do estabelecimento, e haveria, ainda assim, a responsabilidade subjetiva com relação ao serviço médico. Mas há uma inversão no que diz respeito ao ônus. Então, o profissional liberal, no caso do médico, deve provar que prestou as informações e que o paciente tinha condições de, então, consentir com o procedimento médico. Então, inverte-se o ônus. Não, perfeito. Tá. Vamos lá. Vejam bem, a Gabriela, 2 pontos nessa pergunta. Né? A primeira pergunta é uma pergunta bastante clássica, que trata da responsabilidade dos profissionais liberais, né? Uma questão clássica com um amplo debate doutrinário e jurisprudencial. Mas eu não sei se vocês atentaram, num determinado momento, a Gabriela identifica um erro e ela imediatamente corrige. Eu vejo muitos candidatos se sentindo constrangidos em corrigir um erro que eles mesmos identificaram. Não tenham esse constrangimento. Se você identificar o erro, dirija-se ao teu examinador no sentido de que o erro está identificado e que você vai corrigir, corrija. A Gabriela, nesse ponto, ela pega, se vocês não perceberam, voltem um pouquinho o vídeo, ela pega e refaz a resposta. Então, assim, isso é absolutamente possível e desejável durante a prova, ok? E mais, o examinador pergunta a exceção, e aí a gente volta naquela lição que a gente fez lá na primeira parte da prova de direito constitucional. Pessoal, as respostas que envolvem regra e exceção são sempre as respostas que vão te pontuar
muito bem em qualquer tipo de questão de concurso, seja prova oral, seja prova discursiva. E todas as vezes que você não se recordar e não fizer proativamente, como foi o caso da Gabriela, ela não trouxe imediatamente a exceção, o examinador provocou. E, na medida em que ela ia prosseguir com a resposta dela, trazendo outros elementos, isso é muito próprio da Gabi, né? O que acontece? Ele pega e a interrompe. Está satisfeito? Deixa o examinador te interromper. Eu sempre insisto nisso. Daí a necessidade de você estar respondendo sempre olhando para ele. E se vocês repararem, nessa bancada, nessa mesa, há vários outros examinadores e, eventualmente, num intervalo, entre uma pergunta e outra, no intervalo em que você vai beber uma água, faça contato visual com os demais examinadores, ok? O foco é no teu examinador, no examinador que está te fazendo a pergunta, que está te arguindo, mas nunca dispense um olhar amigável para os demais examinadores, ok? Prestigie os demais examinadores que estão ali assistindo a tua arguição e certamente o teu desempenho no examinador A vai influenciar no examinador B. Mandou bem em um examinador, manda uma mensagem para os demais. Aí estamos diante de um excelente candidato, de uma excelente candidata. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Para nós sermos objetivos, então, qual é o fundamento para tratar a responsabilidade profissional liberal de forma diferente? A senhora recorda o que a doutrina traz? Por que é subjetiva? Excelência, a doutrina entende que a responsabilidade subjetiva, nesse caso específico, se justifica em razão da peculiaridade do serviço prestado pelo profissional liberal. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor está relacionado à prestação dos serviços com habitualidade por aquele que seja considerado fornecedor. Vamos lá, vamos economizar o tempo aqui. Seria em razão de ser obrigação de meio? Sim, liberal? Há uma obrigação de meio. E teria alguma exceção a essa regra? Sim, Excelência. No caso do profissional da área da saúde, no caso de procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, entende-se que a obrigação é de resultado. Perfeito. E não de meio, então fugiria a regra geral. Perfeito. Viram como o examinador dá dica para a gente? Perceberam como o examinador te coloca exatamente na resposta que ele deseja? Esse examinador é o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público de Santa Catarina. E ele é um fofo. Cara, o cara é gente boa toda a vida. E a verdade é que a grande maioria dos examinadores tem esse perfil. Perfil de auxiliar o candidato que está ali. O candidato que chega numa prova oral, ele está pronto. Então, há uma tendência a que se receba esse candidato de braços abertos. Ninguém quer prejudicar ninguém numa prova oral. O prejuízo é a exceção da exceção. E eu estou falando isso aqui porque existe ainda uma lenda urbana de que examinador gosta de derrubar candidato em prova oral. Não tem nada disso. E aqui a gente está vendo um exemplo clássico. O examinador colocando a candidata exatamente no fundamento que ele quer ouvir. Beleza? Vamos ser mais objetivos, e aí ele pega e diz exatamente o que ele quer. E aí é obrigação de meio ou obrigação de resultado? É obrigação de meio. E quando é obrigação de resultado? Percebem? Beleza, queridos? Vamos prosseguir. A senhora poderia identificar quais são os conceitos de consumidor que o Código trata? Quantos são? Outra questão que a gente aprende na aula 1 de Direito do Consumidor. Ninguém aqui seria surpreendido com o conteúdo dessa pergunta. Beleza? Quais são, rapidamente? Excelência, são 4 conceitos. Um primeiro conceito é o de consumidor padrão, que seria aquele que adquire o produto ou então o serviço e utiliza como destinatário final, a partir da teoria mitigada. Há também o segundo conceito, que seria o de consumidor bystander, que está relacionado ao fato do produto ou do serviço.
Há um terceiro conceito de consumidor, que é a coletividade interveniente nas relações de consumo. E o quarto conceito são todos aqueles consumidores expostos a práticas abusivas. Então, o Código do Consumidor prevê esses 4 conceitos com aplicabilidades diversas. Perfeito. O que a senhora poderia nos falar sobre a eficácia da decisão em uma ação coletiva de consumo? Agora nós estamos tratando de direito processual coletivo. E, por óbvio, que o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma parte específica do direito coletivo, lá nos artigos 81 e seguintes, salvo engano, tá? Que trata dos direitos coletivos em sentido amplo, né, das espécies de direitos coletivos, e mais à frente, artigo 100 e alguma coisa, trata da eficácia da coisa julgada, da sentença no processo coletivo. Beleza? E aí o examinador já ingressa agora em questões de direito processual coletivo. Vamos lá. Questões super clássicas também, tá? Primeira aula de coisa julgada, de sentença em ação coletiva, os professores normalmente tratam dessa matéria. Os professores, os livros, já tratam desse tema. Excelência, a eficácia das decisões em uma ação... Vossa Excelência se menciona ações ação coletivas de consumo? Ação civil pública, perfeito. de consumo. A eficácia das decisões na seara coletiva diverge daquela eficácia que existe no processo civil como regra, que é uma eficácia relacionada a coisa julgada que se forme pró e contra. Perfeito. E na seara coletiva, como regra, em se tratando de direito difuso, a coisa julgada terá efeitos erga omnes. Com relação aos direitos coletivos, estrito sensu, a coisa julgada terá efeitos ultra partes. E com relação à ação coletiva que trate de direitos individuais homogêneos, a coisa julgada terá efeitos erga omnes. No entanto, com relação a essa hipótese, há uma exceção com relação ao efeito, a coisa julgada segundo um eventum probationis, que é a hipótese em que o particular seja litisconsorte na demanda coletiva, hipótese em que a ele se aplica a coisa julgada que seja formada de maneira desfavorável. Então, essa é uma exceção. Perfeito. Quer se complementar? Não, excelência. Resposta super objetiva, bem direto ao ponto, e isso também é uma técnica que a gente utiliza no nosso treinamento, em que você, identificando que o teu examinador deseja que você deseja que você seja mais objetivo nas tuas respostas, o que você faz? É mais objetivo nas tuas respostas. Por quê? Porque há momentos em que o examinador vai permitir que você fale mais, há momentos que ele vai te direcionar mais de maneira mais objetiva. E a gente tratou disso na análise da prova de direito constitucional, e a gente faz isso durante os nossos treinamentos. O examinador te cortou 2 vezes, cortou a Gabi 2 vezes, para que vamos economizar tempo, ele chegou a falar isso. Então, não faça com que o teu examinador, a todo momento, tenha que pegar e chamar a tua atenção que você está sendo muito prolixo. Beleza? Para a decisão ter eficácia em todo o território nacional, tem alguma peculiaridade? A senhora falou direito difuso é erga omnes. Excelência. Com relação ao âmbito da coisa julgada, é importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da previsão que limitava territorialmente a coisa julgada da demanda coletiva. Perfeito. Então, em razão disso, sim, se trata de uma eficácia erga omnes em todo o território nacional. Questão também bem tranquila, né, amplamente debatida na doutrina, mesmo antes da manifestação do Supremo, uma manifestação do Supremo já com algum tempo, né, não é uma manifestação do Supremo muito recente, a despeito de ser recente, mas fundamental. Isso quando a gente está estudando
o direito processual coletivo, a gente pega e vai lá nos ensinamentos do Márcio André, do Dizer o Direito, e pega, ele lá tem um material espetacular sobre esse tema, explicando aí o histórico interpretativo desse instituto, né, da eficácia territorial da coisa julgada, especialmente aquela que trata da eficácia em todo o território nacional. Vale a pena dar uma olhadinha lá. E a Gabi trouxe aqui de uma maneira muito simples, mas muito eficiente. Quando o dano é de âmbito nacional ou regional, qual a competência para propor ação? Excelência, a capital do Estado, expressamente previsto. Perfeito. E uma ação ajuizada no interior do Estado, tratando de direito difuso, teria eficácia erga omnes. Vossa Excelência, poderia repetir o questionamento? Uma ação movida no interior do Estado, comarca de Chapecó, Blumenau, tratando de direito difuso, teria eficácia erga omnes em todo o território nacional? Sim, Excelência. A questão relacionada à competência diz respeito ao âmbito da lesão, Sim. mas não afeta a coisa julgada, os efeitos da coisa julgada. Perfeito. É exatamente essa distinção que a doutrina fazia e que o Supremo fez para pegar e sedimentar esse entendimento. Beleza? Qual o prazo de conclusão do inquérito civil? Excelência, o prazo de conclusão do inquérito civil é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou ainda são possíveis outras prorrogações, acaso haja justificativa para tanto. E tem gente que acha que prazo só cai em provas objetivas. Todas as vezes que eu faço treinamentos, eu falo com os meus mentorados, com meus alunos. A lei seca, no caso, a norma que tem previsão nos editais seca, elas são um instrumento poderoso nas respostas das provas objetivas. Eu tenho uma amiga que foi defensora, passou comigo na DPU, na AGU, e hoje ela é a juíza federal, e todas as vezes que ela falava, Marco, quando eu não sei nada do Instituto, eu declino o que está no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na lei seca. E essa menina passou tanto na AGU quanto na DPU comigo, e depois passou no Ministério Público daqui do Estado, é magistrada aqui no Rio de Janeiro, enfim, está nas provas orais agora do Tribunal de Justiça do Rio. A verdade é que lei seca também serve de resposta com a mesma força de uma doutrina mencionada. Prazo, não dá para pegar, ou sabe ou não sabe. E vai cair nas provas. Vocês vão ver que em vários momentos os examinadores perguntam exatamente o que está na lei seca. Beleza? O que deve constar nesse despacho de prorrogação? Excelência, deve constar nos despachos de prorrogação as razões que justifiquem a necessidade da prorrogação, bem como tudo aquilo que tenha sido objeto da investigação até o momento em que se faz necessária a prorrogação. Mas, em especial, os motivos pelo qual a prorrogação seja demandada. Perfeito. Algo mais? A senhora vai fazer o despacho de prorrogação. Além disso que a senhora falou, alguma providência a mais? Excelência, a remessa ao órgão superior para que... No despacho, além disso, as diligências? Excelência, as diligências que sejam necessárias de serem realizadas, Teria que estar ali. Detalhadas no que diz respeito também, até mesmo a um cronograma das diligências a serem realizadas ou perícias. Perfeito. Finalmente... Cara, ajudar mais, impossível. Né? Uma pergunta bem tranquila, mas por vezes acontece. Você para, busca, não vem. E está tudo bem. O ideal, o sonho de todo concurseiro é que tire 10 na prova oral. É tirar 10 na prova oral. Mas nem sempre isso é possível. E está tudo bem. Não tem problema nenhum não saber uma indagação. E eu vou aproveitar isso para falar sobre aqueles termos muito estranhos que, eventualmente,
são objeto de indagação em alguns concursos. Hoje em dia, o que é a teoria da graxa, enfim, serendipidade, são termos que se popularizaram. Mas quando eles surgiram a primeira vez num determinado concurso, isso causa um clamor, né? A verdade é que determinadas perguntas estão ali para dar uma balançada no psicológico do candidato. Tem examinador que tem uma forma um pouco mais incisiva de fazer algumas perguntas, né? O cara é um pouco mais agressivo, com todas as aspas possíveis. E tem outros que estão ali para dar uma desestabilizada no candidato no que se refere ao conteúdo. E aí eles trazem uma nomenclatura, tirada lá da algibeira de um examinador especificamente português. Cara, não tem problema você errar. Tá tudo bem. E mais, você não pode ficar chateado porque errou. Você não pode ficar chateado porque não lembrou. Você vê que o semblante da Gabriela nem muda. E a gente treinou antes de segunda-feira. A gente treinou, tem 3 dias que a gente treinou. E eu fiz uma pergunta para a Gabriela, e a Gabriela sabia essa pergunta, mas ela não lembrava. E ela ficou extremamente chateada. E aí eu falei, não pode. E na prova ela não ficou. Não pode ficar chateada porque não lembrou de uma questão que sabe. Não pode ficar chateada porque não sabe uma determinada pergunta. Cara, tá tudo bem. Não ganhou aquele ponto ali, tá tudo bem. A nota dela foi mais de 80%. Entenderam? Então é isso. Não lembrou? Passa adiante. Tranquilo? Tem outros artifícios para a gente pegar e utilizar, e a gente vai ter oportunidade ainda nas arguições futuras da Gabriela de mostrar a vocês o que vocês devem fazer se vocês não sabem ou se vocês efetivamente não lembram. Tá? Mas aí a gente vai falar, isso é mais para o final dessa prova da Gabi, a gente vai tratar de todas essas técnicas aqui. Beleza? Vamos prosseguir. Finalmente, quais são os fundamentos de arquivamento de um inquérito civil? Quais são as hipóteses para arquivar um inquérito civil? Excelência, a verificação de que aquele inquérito civil instaurado não vai prosperar no sentido de que não há qualquer indício de que haja um ilícito civil que tenha sido praticado. Perfeito. Há também o arquivamento na hipótese da celebração do termo de ajustamento de conduta, que me recordo. Não tem um outro? Quais são os instrumentos que o Ministério Público tem para resolver uma questão dessa natureza? Excelência, poderia repetir a pergunta? Quais são as hipóteses de arquivamento? A senhora falou, não tem elementos para a propositura da ação. E TAC. Qual é uma outra hipótese que a senhora pode arquivar um inquérito civil? Mas está ok. Sim, se não me recordo. Recomendação. Não é mesmo? Perfeito. A recomendação também é outro instrumento de atuação do Ministério Público. Mas tá. Parabéns, doutora Gabriela, foi muito bem. Perdão pela... Não, imagina, não viesse aqui para tirar 10. 9,8, tá bom? Brincadeira. Toma uma aguinha, agora o desembargador dá a labrida, por favor. Bom. E aí, pessoal, viram? Ela pega e fica transtornada, né? Porque não lembra. Porque quem é que não sabe, né, de todos os instrumentos? Né? Quem é que quer ser promotor de justiça e não sabe aí de todos os instrumentos disponíveis e todos os desdobramentos possíveis na propositura de um inquérito civil público? Mas, enfim, a verdade é que, como o próprio examinador disse, né, eu nem lembrava dessa frase dele, viesse aqui para tirar 10, 9,8, ou seja, está tudo bem, não tem problema nenhum pegar e não se recordar de um ou outro ponto. Queridos, essa é a proposta que eu tenho para vocês nessa reação às provas orais dessa minha
a ex-aluna e agora aluna de novo, né, que hoje está fazendo as provas orais da magistratura do Estado de São Paulo. É essa a proposta que eu quero trazer para vocês aqui. E, como eu falei, eu tenho as provas. A gente já fez a reação da prova de direito constitucional, está no link aqui na descrição desse vídeo. Hoje nós tratamos de direito do consumidor e processual coletivo. Na próxima, a gente vai tratar de direito processual penal, uma prova bem extensa, né, de mais de 12 minutos de arguição. Em seguida, leis penais especiais, mais de 13 minutos de arguição. Direito processual coletivo, foram quase 15 minutos de arguição. Constitucional, ambiental, eleitoral, humanos e cidadania. Direito administrativo, tributário e financeiro. Fundamentos e noções gerais do direito. Direito falimentar, execução penal, processo penal. Crimes do Código Penal e criminologia. São 20 provas que eu tenho aqui para fazer a reação para vocês. Mas eu preciso de um termômetro, eu preciso saber se vocês gostam. Então, a tarefa agora é comentar aqui embaixo, dizer para mim se tá bom, se não tá, se eu mudo esse formato, se eu trago somente a arguição sem comentários. Enfim, eu preciso saber a opinião de vocês para que eu continue fazendo da forma como eu estou fazendo, ou que eu passe a fazer de outras formas, porque o meu objetivo aqui nesse canal é ajudar vocês a passarem nos concursos jurídicos, ainda que vocês tenham pouco tempo para dedicar aos estudos, porque foi assim que eu passei. Eu tinha 3 horas de estudos por dia e eu consegui passar, tanto na Defensoria quanto na Procuradoria Geral Federal. Foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje novamente. Fiquem com Deus e contem sempre comigo. Um grande abraço.